Lista 6, exercício 7. Seja um circuito RLC de corrente alternada em série com frequência angular ômega igual a 2π vezes 10 a 3 radianos por segundo, descrito pelo gráfico de fasores abaixo. A. Determine a frequência de ressonância do circuito. B. Qual é a diferença de fase entre a corrente e a voltagem da fonte. C. Determine a impedância do circuito. E D. Esboce o gráfico de fasores de todas as voltagens e da corrente para quando o sistema entra em ressonância. Bem, o nosso gráfico de fasor, ele representa o estado do circuito num determinado instante. Aqui o interessante é que a gente conhece os instantes e conhece algumas dos valores, conhece os valores instantâneos, tanto da corrente, quanto do VR, quanto do VL, quanto do VC. E a gente conhece a amplitude da corrente. Conhecendo a amplitude da corrente, conhecendo o valor dele naquele instante, a gente tem condição de saber e conhecer este ângulo aqui. Conhecendo este ângulo, a gente determina o resto do problema. Essa é a ideia principal. Então, no item A, para determinar a frequência de ressonância do circuito, o que a gente vai fazer? Vai caracterizar a nossa amplitude da corrente, que é 4 amperes, e o seu valor instantâneo, que é 2 amperes. Aqui. Consequentemente, a gente tem o cosseno deste ângulo que está aqui, certo? Como no caso 2 dividido por 4, isso é igual a meio. Consequentemente, o nosso ângulo é de π sobre 3 radianos ou 60 graus. Então, esse ângulo aqui é 60 graus. Se é 60 graus, esse aqui é 30. Por quê? Porque o VC e o VL estão sempre defasados em π sobre 2 com relação à corrente. O VC é atrasado em π sobre 2 porque ele adianta a corrente em π sobre 2, e o VL é adiantado em π sobre 2 porque ele atrasa a corrente em π sobre 2. Então aqui é 90 graus, π sobre 2, né? Então aqui é 60, consequentemente esse aqui é 30 graus. Bem, a ideia é, se eu pego o meu VC, a amplitude dele vezes o cosseno deste ângulo que está aqui, eu tenho o valor dele instantâneo. Então, cosseno de π sobre 6, e o valor dele instantâneo vai ser 8 volts, certo? Então, o meu VC, cosseno de π sobre 6 igual a 8. Com isso, a gente conhece o VC, que vai ser 9,2 volts, certo? O VL é a mesma coisa, no caso, o cosseno deste ângulo aqui, que é igual a esse. Então, o cosseno desse ângulo aqui é π sobre 6, que é igual a 6 volts, consequentemente o VVC é 6,9 volts. Essa é a amplitude. A gente conhece a amplitude dos dois, consequentemente a gente tem condição de saber as suas reatâncias e consequentemente a frequência. Então você tem, por exemplo, o VC é igual a 1 sobre ωc vezes a amplitude da corrente, que a gente conhece, e o VL, ωL vezes a amplitude que a gente conhece. Com isso, o que a gente vai? A gente conhece, a gente tem a frequência, né? 2π vezes 10 a 3 radianos por segundo. Com isso, a gente acha quem é a capacitância e a indutância com essa expressão. O VC e o VL a gente acabou de calcular. A corrente, a amplitude a gente tem 4 amperes. Então, a gente calcula a capacitância e a indutância dessa forma. Substituindo, seria 4, aqui o VLC 6,9, o ômega aqui 2π vezes 10 a 3, aqui a corrente máxima é 4, aqui o VC é 9,2. Então, dessa forma, a nossa capacitância é de 69 microfarads e nossa indutância é 0,27 mH. Mas o que ele quer? Ele quer a frequência de ressonância do circuito. Ora, a frequência de ressonância é raiz de 1 sobre LC. A gente acabou de achar o L, a gente acabou de achar o C, aí é só fazer a conta. Substituindo o L aqui, o C aqui, e a nossa frequência de ressonância é 7,2 vezes 10 a 3 radianos por segundo. Bem, a gente não está muito longe dela não, porque você tem aqui 2π, que dá em torno de 6 e pouco, vezes 10 a 3,
tanto que a tensão do capacitor e a tensão do indutor são diferentes, mas não são muito diferentes não, tá basicamente na mesma ordem de grandeza, 6,9 volts, 9,2 volts. Então a gente não está muito longe da frequência de ressonância, que vai fazer com que os dois tenham a mesma diferença potencial. Bem, item B, qual é a diferença de fase? Bom, a diferença de fase, a gente calcula o XL e o XC usando o ômega e a indutância e a capacitância a gente acabou de achar, certo? O ômega é 2π vezes 10 a 3, a capacitância e indutância, substituindo os valores que a gente achou aqui no item anterior, nós vamos ter o nosso XL, a reatância indutiva 1,7 ohms e a reatância capacitiva 2,3. Bem, falta resistência, né? A gente tem o nosso VRM, que é a resistência vezes M, certo? Que é, no caso, o VRM, que que está no mesmo ângulo que a corrente, porque ele está em fase com a corrente. Se está no mesmo ângulo que a corrente, aqui é 1, consequentemente, o meu VR é o dobro, é 2. Do mesmo jeito que a corrente aqui era 2 e a relação aqui era 4, né? Por semelhança de triângulo, a gente sabe que o meu VR é 2 volts e a minha corrente é 4, consequentemente a minha resistência é de meio ohm. Bem, agora a gente pode achar a diferença de fase. A tangente de φ, XL menos XC, aqui está errado, XC sobre R, isso é 1,7 menos 2,3 dividido por meio, consequentemente a minha tangente de φ é menos 1,2 e, claro, meu φ é menos 0,88 radianos, isso é menos 50 graus. O interessante desse resultado é que o meu φ é negativo. Isso bate com o fato de o XC ser maior que XL. Isso é, a influência do capacitor está sendo maior que do indutor. Consequentemente, meu φ é negativo e a minha corrente está adiantada com relação a φ, certo? Em 50 graus. Bem, aqui é somando meu VL e meu VC. Meu VR eu tenho a φ da fonte, certo? O VL e o VC. Bem, e a φ da fonte e o φ, que é a diferença de fase entre a φ e a corrente. Esse φ é o 0,88 ohms. Então, o VC é maior que o VL, então o VC menos VL é aqui para o lado do VC, e a minha corrente está adiantada em 0,88 com relação radianos com relação à φ da fonte, do jeito que a gente tinha colocado aqui. Bem, próximo C, que determina a impedância do circuito. Bom, aí é só fazer a conta. Isso é minha impedância, é a raiz de R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado, é meio ao quadrado mais 1,7 menos 1,3. Isso é 0,78 ohms, é a impedância do circuito. Conhecendo a impedância do circuito, a gente poderia, por exemplo, buscar a φ da fonte, outros dados do problema. Vamos entender, esboçar o gráfico quando ele está na ressonância. Bem, agora a gente vai mudar a frequência até a frequência de ressonância, que é esse cara aqui, 7,2 vezes 10 a 3. Muito bem, de cara o meu M é Z vezes M, isso é 0,78 vezes 4, isso ainda usando os dados anteriores. Eu conheço a φ da fonte, que é 3,1 volts, certo? 3,1 vezes a φ da fonte, isso não muda se eu mudar a frequência. Por isso eu usei os dados anteriores para calcular. Eu tenho a φ da fonte, que eu usei a impedância do item C. Muito bem, eu sei que nesse caso XL é igual a XC, isso é o ômega de ressonância, 7,2 vezes 10 a 3 vezes L, o ômega L, que é o XL, esse aqui é o XL, vai me dar 2 ohms, mas como eu estou na ressonância, o XC também é 2 ohms, certo? Os dois têm exatamente a mesma reatância. O meu IM fica M sobre R, isso é 3,1 por meio, consequentemente 6,2 amperes é a minha corrente, a minha amplitude da corrente
Detalhe, ele é maior que os 4 amperes do item anterior, quando estava fora na ressonância. Nesse caso, na ressonância, a corrente máxima, a amplitude da corrente, ela é máxima na ressonância e vale 6,2 amperes. O meu VL igual a VC, então vou usar só o VL para poder calcular. Vai ser XL igual a 2 vezes 6,2, isso é 12,4 volts, são as amplitudes da DEP do indutor e do capacitor. A nossa diferença de fase é zero, porque eu estou na ressonância, consequentemente XL sendo igual a XC, o meu φ é igual a zero. Muito bem, aqui está o gráfico de fasor na nossa ressonância. O VL é igual a VC, os valores instantâneos dele, eu estipulei ao mesmo instante de tempo que o nosso fasor aqui em cima, né? Usando o 60 graus aqui, o 30 aqui, então o mesmo instante de tempo que aquele lá, pelo menos representando a mesma posição de tempo. E a gente vai ter a amplitude 6,2, consequentemente o valor real dele, o valor instantâneo dele é 3,1, no EM 3,1, quer dizer, o valor instantâneo dele é 1,55 volts, e o valor do VC e do VL são 10,7 volts na sua projeção como valor instantâneo. O VL menos o VC vai dar zero, consequentemente o meu VR ele está sobreposto em cima do EM. O VL e o EM têm exatamente o mesmo fasor, certo? O fasor na mesma posição, um sobre o outro, certo? E em fase com a corrente, que é característica do estado de ressonância. É isso.